Existe uma lenda histórica sobre a destruição da Biblioteca de Alexandria, segundo a qual o califa Omar teria ordenado que fossem incendiados os livros da biblioteca, sob o segundo argumento: ou todos os livros que estão na biblioteca eles dizem a mesma coisa que há no Alcorão, portanto eles são inúteis, ou os livros que estão na biblioteca eles dizem coisas contrárias ao Alcorão e, portanto, eles são heresias e deveriam ser destruídos. Então, esse tipo de argumento, né, o que é chamado silogismo cornutus, cornutus no sentido de chifre, né, ou seja, um argumento que ele apresenta apenas duas possibilidades e nas duas você acaba se dando mal, né? Porém, quando a gente olha para a realidade, a gente percebe que poucas coisas na realidade se resumem a apenas duas opções. Na verdade, as nossas decisões, embora muitas vezes elas pareçam ser entre uma coisa ou outra, o fato é que a gente não tem muita segurança sobre o que acontecerá no futuro e a gente tem que sempre calcular que dessas duas podem surgir, né, várias possibilidades. E por que eu estou falando sobre isso? A gente está numa situação no Brasil, né, de segundo turno, onde a gente tem aparentemente um dilema cornutus, que muitos diriam que é a escolha entre um ditador ou a escolha entre um corrupto, né? Alguém poderia dizer que eu estou exagerando os dois chifres, que na verdade esse candidato aqui ele já disse ser favorável à tortura, já elogiou a ditadura em diversos momentos, mas talvez ele não fosse realmente um ditador, né? Talvez não vá ser no seu governo. E outros poderiam dizer que aquele que eu chamei de corrupto, na verdade ele faz parte de um partido que é marcado, né, por fortes esquemas de corrupção que foram deflagrados e que foram descobertos nos últimos anos, mas que talvez ele não seja de fato corrupto, né? Essa pessoa em si. Então, quando a gente se depara com uma situação como essa, o que a gente tem que fazer é tentar descobrir se um dos chifres ele pode ser quebrado, ou os dois podem ser segurados, ou se existe uma terceira opção, né? No primeiro turno, a gente tinha uma terceira opção. E todo mundo que tinha previsto o que seria o problema desse cenário tomou decisões diferentes, né? Porém, como esse é o cenário posto agora, a gente tem que se posicionar e tem que assumir alguma posição diante disso. Pode ser que aquilo que eu acho que é certeza, eu tenho quase certeza que o Bolsonaro vai ganhar essa eleição. E se isso acontecer, pode ser que talvez o governo dele seja bom, né? A gente tem que estar preparado para que talvez os planos econômicos dele deem certo, talvez essa série de privatizações, né, se não me engano 50 privatizações eles querem realizar, elas realmente, eu acho que isso vai acontecer, elas vão, assim que anunciadas, elas devem fazer com que o dólar comece a cair, isso deve atrair capital estrangeiro, né, muitos empresários, né, muita gente capaz de poder de financiamento deve olhar para o Brasil como um celeiro ótimo para trazer de volta para cá, né, o seu dinheiro, e pode ser que isso resulte em algo bom até para os consumidores, né? Digamos que com a queda do dólar, aqueles produtos que dependem, né, que estão de alguma forma indexados a ele, pode ser que eles acabem diminuindo. Digamos que se realmente conseguir aprovar essa reforma fiscal que ele pretende, né, pessoas ali na margem dos que ganham até os 5 mil reais por mês, elas ficariam então isentas de imposto de renda. Aqueles que pagam mais imposto por terem grandes fortunas, eles pagariam menos. Então seria uma maravilha, seria praticamente uma Suíça, né, se tudo isso der certo. Agora, uma outra coisa que pode acontecer também seria se esse candidato que desde os anos 90, né, elogiava tanto a ditadura militar, que sempre disse que queria um governo, né, nomear membros das Forças Armadas para estarem governando junto com ele, que chamou um general para ser seu vice, e que recentemente, ou melhor, domingo agora, ele disse que vai limpar o Brasil, né, dos marginais vermelhos. Talvez esse candidato começasse a se incomodar mais ainda com aqueles que fazem oposição a ele, e talvez ele realmente fizesse isso, né? Uma vez que ele nunca escondeu essas intenções. Então, perceba, dessas duas alternativas que eu falei que podem acontecer, qual delas está melhor amparada na história? Vamos ver o outro lado, né? Digamos que Haddad assuma. Daí eu vejo três possibilidades, se o Haddad assumir. Primeira possibilidade, ele assume e não governa. E ao assumir, ele imediatamente, o candidato adversário já tem uma resposta pronta, já tem uma desculpa pronta, a de que as urnas foram fraudadas, né? Então esse discurso seria usado para legitimar talvez um levante, talvez até mesmo um golpe de Estado, né? Ele já disse que ele não aceita outro resultado que não seja a eleição dele. Então eu acredito que se caso o Haddad ganhe,
das duas uma. Ou ele põe em prática isso que ele falou que iria fazer, né? Ou seja, não aceitar o resultado das eleições, e se ele não fizer isso, o Haddad terá muita dificuldade de conseguir governar, uma vez que o Congresso, né, vai ter ali uma forte base do partido do Bolsonaro, que vai com certeza dificultar muito qualquer reforma estrutural grande que venha a ser feita, né, que venha a ser proposta por ele. A outra coisa que poderia acontecer seria o Haddad assumir, o Bolsonaro não se levantar contra ele, e, enfim, todas as propostas, né, passarem e mesmo assim elas darem errado. Isso é possível também, né? E uma outra coisa que poderia acontecer é o Haddad ganhar, Bolsonaro não intervir, o Congresso entender a importância das reformas que ele está propondo e elas passarem e a gente conseguir sair, né, do buraco econômico que a gente tem vivido até agora. Então perceba, daqueles 2 chifres iniciais, a gente tem aí pelo menos umas 6 possibilidades pela frente. Agora a questão é, qual delas é mais provável que aconteça? Qual delas a gente pode olhar para o passado, né, olhar para trás e ver se tem algum correspondente? Por exemplo, né, de novo, a gente continua escutando as pessoas falando que tem medo que o Brasil vire uma Venezuela. Porém, a gente viveu 3 mandatos e meio do PT e em momento algum a gente teve, né, um dos membros do partido assumindo, restringindo liberdade de alguém ou propondo alguma coisa de maneira autoritária, né, ou enfim, instaurando a tão temida ditadura comunista que só tem na cabeça desses loucos mesmo, que mal sabem a diferença entre comunismo e socialismo, pior ainda, não devem saber nem a diferença entre o que é a social-democracia, mal devem saber a diferença entre conservadorismo e liberalismo, né? Então eles estão aí há uns 4 anos com a mente sendo contaminada por um certo discurso que tinha intenções bem claras que estão se revelando agora. Então, olhando para o passado, eu vejo pouca chance, né, de um eventual governo Haddad se transformar numa ditadura comunista. Já um eventual governo Bolsonaro se transformar numa ditadura militar ou um governo autoritário, a gente não precisa imaginar tanto. É só levar a sério as coisas que ele falou ao longo de toda a vida dele, que ele continua falando e que falou de novo domingo agora. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Então, assim, diante disso tudo, ainda existe terceira via? Ainda existe uma forma de sair do dilema? Existe, pouca gente vai fazer isso, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa pessimista barra realista, eu acho que a eleição já está ganha, mas há como você votar, né, no Haddad nessa eleição sem ser petista. Eu sei que é difícil de entrar isso na cabeça das pessoas, elas conseguirem entender que é possível isso, mas é possível você fazer aquilo que alguns candidatos, inclusive, estão fazendo, como o Ciro Gomes e a Marina Silva, do chamado apoio crítico. Você vota nele para impedir um mal maior, que é a ascensão no poder de uma pessoa que já deixou claro mais de uma vez, mais de 2, mais de 3 vezes, que tem um modo de pensar extremamente autoritário, né, contra minorias. E a gente simplesmente não tem como saber se as minorias serão perseguidas ou não. Tudo indica que sim, e talvez não por ele, mas por causa do clima que ele já conseguiu instaurar nas pessoas, né? A gente já viu, por exemplo, diversos casos de agressão, eu vou deixar eles relatados aqui no link, caso alguém não saiba, inclusive uma morte, né? Um capoeirista, um professor de capoeira na Bahia que foi assassinado com 12 facadas por ter defendido seu voto no Haddad. Claro, Bolsonaro também sofreu ataque, né, durante a campanha, mas aparentemente do primeiro turno para cá a gente estava vendo assim dia após dia vários e vários casos de pessoas que estão sendo agredidas por serem confundidos, né, com comunistas, com feministas, etc, etc. E isso tudo está documentado, não é uma invenção, não é uma coisa que chegou do WhatsApp ou nada do tipo. A gente tem reportagens e tudo mais, e vou deixar elas linkadas aqui embaixo.
Então, para escapar desse clima de violência, primeiro não sei se tem como fugir disso, porque, como eu disse, se o candidato não ganhar, o candidato deles não ganhar, a mente deles já está contaminada o bastante para esse pessoal resolver, quem sabe até encarar uma guerra civil. Vai saber. Então muitos de nós gostamos de terceirizar a responsabilidade para outras pessoas, né? Então tem pessoas em partidos, esses partidos terão lá os seus deputados, então eles têm que fazer pressão para que os deputados aprovem ou não determinados projetos, mas onde que fica a nossa participação nisso, né? Então eu tenho pensado muito sobre isso. Até alguns anos da minha vida eu nunca pensaria em me filiar a um partido, mas eu já começo a pensar até nisso. Talvez, né, se a democracia sobreviver a essa eleição, de talvez buscar uma alternativa de centro-esquerda, né? E cada um de nós tem que pensar qual foi a nossa parcela de culpa nisso tudo, né? Todos nós deixamos de alguma forma, por ação ou por omissão, que esse cenário Haddad-Bolsonaro chegasse agora no segundo turno. Todos aqueles que votaram no Bolsonaro por temer um mal maior no primeiro turno, eles não podem dizer que eles não tinham opção. Eles tinham um excelente candidato, né, mais a ver com as ideias de direita, as ideias liberais, que era o João Amoedo. De alguém pode vir com esse discurso de mas ele tinha poucas intenções de voto, ele não estava preparado ainda, talvez daqui a uns 8 anos, mas se todas essas pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro turno tivessem votado nele, a gente teria um excelente adversário, alguém que é contrário a mim em vários aspectos daquilo que eu penso e defendo, mas que seria um excelente adversário para a gente ter, enfim, debates e discutir projeto de país aqui pela frente. E da mesma forma, todos aqueles que insistiram na candidatura do Haddad, né, também contribuíram para esse cenário se formar. E todos aqueles também que votaram em todos os outros candidatos têm a sua parcela de culpa. E todos aqueles que ficaram calados esse tempo todo, vendo que a semente do fascismo tinha sido plantada, que o dragão da maldade estava dormindo, ou melhor, fingindo que estava dormindo debaixo dos nossos pés, agora todos nós temos que pensar o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Tudo que eu espero é que, pelo menos, a violência cesse, né, seja lá qual for o resultado de domingo agora, e que não haja perseguição, né, que se a gente tiver que enfrentar problemas, que sejam problemas de ordem econômica, né, sejam por decisões que sejam tomadas, enfim, mas que isso não termine numa escalada da violência que já vem tendo até agora, e principalmente na perseguição, principalmente a perseguição às minorias. Então espero que você pense um pouco sobre isso, um grande abraço e até a próxima.